Registada. O grupo Doca de Santo nasceu há 18 anos com a abertura da Doca de Santo, uma grande esplanada que veio requalificar a Doca de Santo Amaro, em Lisboa. Atualmente o grupo Doca de Santo tem vários restaurantes distintos e um empreendimento de turismo rural em Santarém. Doca de Santo, República da Cerveja, Irish & Co, Caprichosa e Raton a Padaria são os restaurantes que fazem parte do grupo e sobre os quais vamos hoje falar com Bernardo Daupiaz Alves, administrador do grupo. Muito bem-vindo à Marca Registada. Como é que começou a história deste grupo? Bem, o grupo, embora a Doca, que tenha começado há 18 anos, começa aqui em Alcântara, aqui ao vosso lado, em 1990, com uma discoteca que se chamava Gartejo, na qual eu investi como arquiteto, que era. O meu irmão era um dos sócios e fizemos, nessa altura, uma discoteca que tinha as suas inspirações em Nova Iorque, no Estúdio 54. E, portanto, foi um boom na altura, enorme. E, como todos estes booms, às vezes muito à frente do seu tempo, por vezes têm um percurso curto, que foi o nosso caso. Isto, ao fim de 2 ou 3 anos, embora tenha tido um sucesso gigante, a questão de gestão não resultou pela dimensão. E a partir de uma determinada altura eu assumi mais ou menos a liderança da parte da gestão e resolvemos dividir o espaço e, como estávamos em Alcântara, apareceu a primeira questão, que foi a abertura da cidade ao rio. E nós todos os dias aqui víamos uma zona completamente degradada em cima do rio, aqui ao lado. Como arquiteto, isto fez-me imensa confusão, propus na antiga administração e ao seu presidente da CP, que aquele espaço era da CP na altura, que nos concedesse uma concessão para a reabilitação daquele espaço. E nós fizemos isso um pouco deitando barra à parede. Na altura responderam-nos ao fim de 5 dias, a dizer que sim, para apresentarmos uma proposta. De facto, tenho a facilidade de ser arquiteto, o meu ateliê empenhou-se, uma semana depois estava feito o projeto. Eu já tinha o conceito mais ou menos estabelecido. Dizia que, já que vamos abrir a cidade ao rio, vamos fazer um bar de praia na cidade. Foi esta a primeira ideia, com 2 pendentes. Uma primeira com um menu original, ou seja, bastante controverso, porque era dirigido às mulheres, com saladas e sumos naturais. Foi assim que começou, em 95. Praticamente tinha 3 pratos quentes e o resto eram tudo saladas e sumos naturais. E com uma pendente de copos, portanto, de noite e de bar, bastante grande. Depois, isso foi o primeiro choque, foi isso, iniciou-se em 95, de facto foi um sucesso enorme, porque é o primeiro grande espaço, a primeira grande esplanada, aquilo chama-se Doca de Santo Esplanada, não é por acaso, tinha uma esplanada de 200 e tal lugares logo nessa altura. Que na altura foi um marco importante para a cidade. Completamente, e potencializou a recuperação do tecido social da zona, que era uma questão que era importantíssima. Deu à própria APL estofo e energia para reabilitarem o resto da Doca de Santo Amaro, para pôr aquilo a correr. De facto, isso funcionou bem, não é? Para surpresa até deles, por uma certa curiosidade deles, para surpresa dos próprios interventores políticos, aquilo funcionou muito bem. Bem, e cá estamos 18 anos, já com 3 remodelações, sempre em remodelações e sempre adaptando-nos à nossa clientela, porque nós já vamos na 2ª geração. E agora com uma remodelação também um pouco profunda, recente, porque não é? estamos na 2ª geração. Nós não se esquecer que estão a fazer as pessoas que na altura iam back-ops ou iam assim, levam os filhos. Claro. E há outros que têm 18 anos. Claro. Depois da Doca de Santo veio a República da Cerveja, certo? Depois da Doca de Santo vem o conceito, andei com os conceitos dos irlandeses, antes até da República da Cerveja. A República da Cerveja nasce exatamente em 98, quando acaba a Expo. Pela nossa parceria com a Unicer, que dava apoio também à parte da Expo, não é? Portanto, foi um grande patrocinador da Expo. Surgiu com a administração na altura, eu vendi a ideia, ou seja, de criar uma cervejaria que tivesse um determinado tipo de caráter, como tinham as cervejarias iniciais em Portugal, portanto, que tinham muito uma pendente alemã e uma determinada influência alemã, mesmo que fosse alemã mais conservadora, mas tinha de facto essa influência. Só que adaptada à nossa realidade. E essa ideia que funcionou, a única questão era que tínhamos de funcionar a fazer cervejas. Fazer cervejas, nós não nos íamos meter numa aventura de fazer cervejas, porque há poucas pessoas que saibam fazer bem. Aliás, todas as experiências que se fizeram de fazer cerveja não resultaram, como se sabe. Correto. Portanto, nós nessa altura tivemos consciência que não dava. Fizemos isto em associação com a Unicer, porque eles teriam que nos fazer 8 cervejas anualmente diferenciadas do mercado. Isto também foi bom para a Unicer,
que tem sido sempre o nosso sponsor, há 23 anos que é o nosso apoiante, para fazer testes de marcas, não é? Claro. E de produtos e de sabores, etc. Porque é mais fácil fazer num restaurante que serve 500 refeições ou 400 e testar aí as coisas, para além dos provadores que eles têm, oficiais, não é? E resultou lindamente. Resultou muito bem. Foi realmente assim uma pedrada no charco na zona também. Repare-se que aquela zona, depois de 90... É que nós abrimos em 2000. Portanto, embora a ideia tenha sido vendida em 98, andou 2 anos a fermentar, como todas estas coisas, e depois abriu. E quando abriu, aquilo estava morto. A zona da Expo. E, portanto, foi ali uma pedrada que deu origem a uma ativação de uma área de restauração. E que se tem mantido até hoje, não é? Portanto, e bem, não é? Nesta altura estamos a pensar que estamos a trabalhar para abrir aqui também na Doca de Santa Mar uma república, porque a Expo e a Doca são polos muito diferentes da cidade. Não esquecer que são 15 km de distância. Hoje em dia, com os problemas de deslocação de todos que existem, etc., as pessoas estão muito mais concentradas em polos. Estão ali ou estão aqui. E, portanto, no fundo, é ter a parte ocidental e a parte oriental da cidade. Portanto, ainda assim, 2012 foi um ano marcante, não é? Foi o grande ano de crescimento deste grupo. Nós tínhamos um plano que começou em 2008, o crescimento e a remodelação começou, mas 2012 caiu em 2012, o nosso planeamento era 2011 e 2012. De facto, foram 2 anos muito marcantes, não é? Inclusivamente, em 2012 dá-se a passagem da Caprichosa de Alcântara para a parte da Doca, que tem um custo elevado. São os 18 anos da Doca que começaram já nessa altura a preparar todas as obras, incentivos, melhoramentos no espaço. É a entrada da Raton na zona do Rossio, que foi absolutamente essencial para comatar ali um problema que era ter a praça a funcionar desde o pequeno almoço até às 2 da manhã, portanto ter ali tudo isso, e de facto a Caprichosa, nem os Aires, colmatava esse horário, não é? E portanto, na generalidade, foi um ano marcante. E por várias razões. Uma razão, porque primeiro estava planeado, segundo, porque entramos em profunda depressão, principalmente dos nossos clientes. E nós achamos que a única maneira de contrariar esse processo não é com palavras, é com atos. E então essas ações foram muito mais visíveis. E também posso dizer, para o nosso cliente, se isto fosse há 4 anos, não teria tanta importância. O verem fazer as coisas que viram fazer nestes últimos tempos, no momento atual, percebendo que estamos a investir. Estamos a investir, salvaguardando os postos de trabalho, isso é tudo comunicado à nossa clientela. E eles percebem que é o que está a acontecer e veem as coisas acontecerem. E isto tem-nos dado origem a que o grupo ganhou clientes em 2012, em relação a 2011, que é uma coisa surpreendente. Não estou a dizer que aumentou a faturação, porque isto não é verdade. Claro. Como toda até porque a restauração tem tido bastantes problemas, nomeadamente com o aumento do IVA. Isso aí foi uma setores mais afetados com esta inesperada. Crise, não é? Nós podemos prever em 2008 que íamos ter um período muito longo de grandes problemas financeiros e grandes problemas sociais, etc, etc. O que não podíamos prever é que fiscalmente, na pior altura, na crise maior, é que era incentivado, é que ia haver um aumento de IVA brutal. Porque as pessoas dizem é mais 10%. Não, é a margem toda de um restaurante, que vai por água abaixo. Porque aqui tivemos uma opção. E aqui foi a minha opção, foi ou seguro os clientes e fico sem margem, ou subo preços e fico sem clientes. Portanto, a minha opção foi, de facto, ficar com os clientes. Nós tivemos uma descida de 6% na faturação bruta, mas que com o IVA é uma faturação, é uma baixa muito maior. Mas a verdade é que os 300 postos de trabalho que temos, mantivemos-los, não é? Conseguimos manter. Com mais casas, ou seja, per casa temos menos pessoas, mas temos o mesmo corpo de trabalhadores. Percebe? O que fizemos foi expandir, menos unidades, menos pessoas, também racionalizamos cada casa, e elas neste momento, na generalidade, estão todas positivas, ou seja, todas elas têm, embora com lucros muito pequenos, muito menores do que seria expectável se o IVA se tivesse mantido a 13. Eu posso dizer que se o IVA tivesse mantido a 13, 2012, mesmo em plena crise, teria sido o melhor ano do grupo. Só para se perceber. Portanto, o trabalho que se fez desde 2008 até este, se não tivesse o 2012
o IVA de 13 para 23 tinha sido, de facto, o melhor ano. De facto, o melhor ano. O grupo tem investido sobretudo na zona da Grande Lisboa. Fora de Lisboa, há essa possibilidade de voltar a investir? Não, nós já tivemos duas experiências. Uma no Algarve, outra no Porto. Do Porto, por razões diferentes do Algarve, terminaram. O Algarve, por razão da dificuldade de gestão, embora o negócio lá fosse muitíssimo bom, no fundo o que fizemos foi vendê-lo e investimos novamente em Lisboa, portanto na área de Lisboa, não é? Depois o do Porto morreu porque era o meu único negócio com sócios, e sabe que isto, ter negócios com sócios, às vezes não funciona. E tínhamos 3 sócios. Uns que eram os próprios cubanos, não é? Porque era a Glória Cubana, nessa altura, que também esteve aqui em Alcântara 5 anos, e outros eram os sócios locais. E pronto, desentendimentos de sócios levaram-me a fechar. Eu ainda tenho o edifício completamente pronto para restaurante, mas não estou a fazer tensões de abrir nada neste momento lá. O Bernardo tem aqui um exemplo de que, muitas vezes, quando se fala em restaurantes e negócios e grandes marcas ligadas à restauração, pensa-se que tem que ter alguma coisa a ver com a área, mas o Bernardo é arquiteto de formação, portanto não tem nada a ver com esta área, pelo menos de formação, e é a prova de que realmente as boas ideias conseguem levar-se avante, juntando aqui os bons condimentos. Quais são os condimentos para este sucesso? Bem, a primeira questão é, deve haver... A formação de arquiteto é uma formação bastante completa. Daqui se percebe que possam surgir. Aliás, eu tenho alunos que estão na moda, que estão aqui, que estão em todo lado e que estão importantes em qualquer lado. Portanto, desde músicos, há várias fações. A questão é que a arquitetura, eu até fui professor na faculdade durante 10 anos, portanto, eu tive sempre muito centrado na arquitetura. E paralelamente, e por causa de uma maneira de ser própria, que não consigo ter só uma atividade, tenho que ter algumas, e portanto tinha também um paralelo que fazia questões imobiliárias, etc. Tinha trabalhos na área imobiliária, não era na área da arquitetura, mas também experiências. Eu funcionava muito com experiências para provar a minha própria arquitetura, não é? Porque havia alturas em que as pessoas não acreditavam nos jovens arquitetos, então eu tive que fazer a minha primeira casa aos 28 anos para provar que uma arquitetura diferente era assimilável e era aceitável pelas pessoas que seriam futuramente os meus clientes. Bem, depois a questão nasce da restauração por acaso, ou seja, eu entro claramente por acaso. O que é que dá a formação de arquiteto? Dá o conhecimento, dá o saber ver a sociedade, dá o saber ver a cidade, saber ver a sociedade. Estes pontos todos, que são pontos de excelência na cidade, têm a ver com essa visão que nós temos, que eu tenho, não é? E que um arquiteto normalmente tem, mais do que qualquer outra profissão. Sabe olhar para um espaço, perceber, mesmo quando está totalmente degradado, que era o caso da Doca de Santo, ou que estava abandonado, como foi a Expo, ou completamente abandonado, como foi Carcavelos, onde tinha tido problemas brutais, até da imprensa negativos, como o Rastão em Carcavelos e outras coisas e tal. E a nossa aposta não é só a reabilitação daquilo como arquitetura, é a reabilitação do tecido social. É pôr as coisas com outras pessoas e com gente melhor e dignificar aqueles espaços. E eu acho que foi isso que me levou a ir para o Rossio. A estação estava em renovação e eu também fui por causa disso. Ou seja, eu vou muito atrás daquilo que eu gosto da cidade, que eu gosto imenso de Lisboa, e vou muito atrás da possibilidade de ajudar a reabilitar pequenas zonas. E depois bato-me nelas, porque eu podia dizer assim, nenhum sítio fica na moda eternamente, como sabe. Nada. A moda é uma coisa efêmera, dura 1, 2 anos e vai embora. Eu vou para os sítios para ficar. Estou há 18 anos na Doca, vamos continuar e provámos isto em 2012, levando mais uma marca, e em 2013 levando mais a República da Cerveja. Ou seja, eu concentro os nossos esforços, as marcas e todo o trabalho que este grupo enorme tem feito para melhorar as zonas onde estamos a trabalhar. Melhorando a nós, melhora aos nossos vizinhos, mas melhora a cidade também, aquele bocado da cidade, não é? Bernardo Dopias Alves, muito obrigada por nos ter trazido aqui este grupo de sucesso, que espero que em 2013 continue a ter sucesso. Fica por aqui mais uma marca registada. Nós regressa também. Até lá.